Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo preparatório para a certificação AZ900 da Microsoft. Esse vídeo encerra o módulo 1, em que nós falamos sobre os conceitos de computação em nuvem. Então, pega o café, puxa a cadeira, que hoje nós vamos falar sobre os benefícios da computação em nuvem. Bom, nós já falamos sobre as ofertas de computação em nuvem e também sobre os modelos de nuvem disponível. Agora chegou a hora de falarmos sobre disponibilidade, escalabilidade, elasticidade, tolerância à falha, recuperação de desastres e benefícios econômicos, que são os benefícios que você vai ter quando migrar o seu ambiente para a nuvem. Do ponto de vista do usuário, não existe nada mais frustrante do que você tentar consumir um serviço, comprar alguma coisa e receber a mensagem de serviço indisponível. Imagina, por exemplo, que você está esperando que a sua banda favorita venha para o Brasil e eles não costumam vir com muita frequência, e quando eles vêm, você vai comprar o ingresso e na hora de pagar recebe uma mensagem de que o serviço não está disponível. Aí você atualiza a página, tenta novamente e recebe a mensagem de que não existe mais ingressos, que já foram todos vendidos. Tenso, não é? Agora, do ponto de vista corporativo, imagina quanto dinheiro uma empresa pode deixar de ganhar se o site de e-commerce dela ou se a aplicação de faturamento estiver indisponível, por exemplo, na época dos Dias das Mães, ou no Natal, ou até numa Black Friday. Esse é o tipo de aborrecimento que indisponibilidade de serviço traz. E existem alguns fatores que podem causar indisponibilidades aos sistemas. Você pode ter indisponibilidade por falha no sistema de rede, por falha da aplicação, por falha de sistemas em geral, por problemas com energia elétrica e também por falta de capacidade de processamento. Todas as aplicações requerem um nível de conectividade. E se o sistema de conectividade, sistema de rede, falhar, isso pode causar uma cascata de indisponibilidades que às vezes não dá nem para mensurar. Movendo o seu ambiente para a nuvem, você vai passar a usar a infraestrutura de rede do provedor de nuvem. E o provedor tem responsabilidade de monitorar esse ambiente constantemente para garantir a disponibilidade. E ele tem ferramentas para detecção de falhas e corrigir antes mesmo que você perceba que tinha um problema no ambiente. As falhas na aplicação, elas normalmente acontecem por conta de algum bug ou por um erro de desenho da aplicação. E em alguns cenários, mesmo quando você move para a nuvem, você ainda é responsável por manutenção da sua aplicação. E por conta disso, o provedor normalmente deve te fornecer algum sistema que te ajude a trabalhar proativamente na detecção de problemas com a sua aplicação. No Azure, a Microsoft oferece um serviço chamado Application Insights, que fornecerá informações detalhadas em relação à performance e consistência da sua aplicação, para que o seu time de desenvolvimento possa trabalhar de uma maneira mais tranquila na resolução do problema e até mesmo realizar algumas melhorias e modernizações na sua aplicação. Falhas de sistema acontecem quando, por exemplo, a sua VM, que suporta o banco de dados da sua principal aplicação, falha. Sem o banco de dados, a sua aplicação não vai funcionar. Se o seu banco está sendo executado em uma oferta IaaS, você já sabe que a responsabilidade de manutenção daquela VM é sua. Agora, se você está rodando isso em um ambiente PaaS, o provedor do serviço vai monitorar constantemente o seu banco de dados e aplicar mecanismos de tolerância à falha e alta disponibilidade para que o banco esteja sempre disponível. Falha no sistema de energia é muito simples. É quando falta energia ou quando o seu sistema de energia oscila muito. Isso pode provocar que as suas máquinas, seus servidores, reiniciem, deixando o seu serviço indisponível. Para evitar esse tipo de problema, os provedores investem em sistemas de backup e redundância energética.
Outra forma de indisponibilidade é a falta de capacidade de processamento, como no exemplo que eu citei no início, em que a pessoa foi tentar comprar o ingresso e, devido à alta carga de acesso, o sistema de pagamento não conseguiu concluir a compra. Naquele exemplo, a pessoa responsável por dimensionar os recursos para atender o sistema não conseguiu dimensionar da maneira correta e aí acabou que o sistema não conseguiu atender a demanda. Este sempre foi um dilema em TI, porque recursos como processador, memória e disco, eles não são baratos. E se você dimensiona esses recursos baseado no pico da sua operação, muito provavelmente você vai ficar com esse hardware ocioso na maior parte do tempo. Agora, com a nuvem e conceitos de escalabilidade e elasticidade, você vai conseguir responder por essas demandas adicionais de recursos de uma maneira muito mais ágil e sem precisar gastar muito dinheiro para isso. No Azure, você tem duas formas de adicionar capacidade computacional à sua aplicação, que é fazendo Scale Up ou Scale Out. Fazendo Scale Up, você move a sua aplicação de uma VM para uma outra com uma capacidade computacional maior. E você faz Scale Up quando a sua VM está frequentemente trabalhando no pico e você não vai precisar voltar para o estado anterior de uma máquina com a capacidade menor. Agora, quando a sua aplicação precisa de mais recursos por apenas alguns períodos do mês ou por algum período específico, como por exemplo, fechamento de folha de pagamento ou atender Natal, Dia das Mães, Black Friday, você adiciona recursos usando o conceito de Scale Out. Neste conceito, ao invés de você mover a sua aplicação para uma VM com maior capacidade de processamento, você adiciona mais VMs para suportar aquela carga de trabalho durante o período de pico. E quando a demanda normalizar, você pode remover aquelas VMs do ambiente. E isso tudo pode acontecer de maneira automática e dinâmica, sem interferência sua. E a esse conceito nós chamamos de elasticidade, que é você poder adicionar e remover recursos de acordo com a demanda. Algo muito importante que você precisa ter em mente é não confundir escalabilidade com tolerância a falhas. Escalabilidade, você adiciona recursos, capacidade computacional, assumindo que a sua VM ainda está saudável, não teve problema, ela só está passando por um aperto ali e você precisa socorrer ela com mais recursos. Agora, o sistema de tolerância a falhas, ele age independente da sua ação. Ele move a sua máquina de uma infraestrutura comprometida para um ambiente saudável, sem a sua interferência. E é claro que isso pode variar com a oferta e os recursos contratados. E mesmo com tudo isso, ainda existem outros riscos. Por exemplo, o data center que hospeda o seu ambiente pode ser atingido por um desastre natural. E aí você vai precisar de implementar um sistema de recuperação de desastres. E muitas vezes, quando falamos de recuperação de desastres, as pessoas conectam isso muito à palavra backup. Mas o sistema confiável de backup não deve ser a sua única opção para a recuperação de desastres, mas também a opção de ter as suas aplicações replicadas em outras regiões para que, se uma for afetada por um desastre, você tenha o seu ambiente seguro em outro lugar. Bom, e agora, para encerrar essa parte de benefício, nós temos que falar dos benefícios econômicos. E para falar de benefícios econômicos na nuvem, eu vou precisar comparar com o formato de aquisição em modelos de nuvem privada e também de implementações on-premise convencional. Nestes modelos, quando a empresa compra um hardware físico, ele se torna um ativo da empresa. E por conta disso, ele é contabilmente catalogado como uma despesa de capital, o famoso CAPEX. A desvantagem disso é que, com a evolução tecnológica, esse hardware pode se tornar obsoleto mesmo antes de entregar o ROI estimado no momento da compra. Isso não é bom. Além de não ser uma abordagem ágil. Por quê? Do momento que você comprar esse hardware até ele estar 100% operacional para você poder configurar e implementar as suas aplicações, isso pode levar até meses.
A diferença é que na nuvem você não compra hardware, você basicamente aluga ele. E por conta disso você deixa de contabilizar ele como uma despesa de capital e passa a contabilizar ele como uma despesa operacional, o famoso OPEX. Isso é um benefício porque despesas operacionais elas são reconhecidas dentro da empresa mês a mês. E aí você não corre o risco de ficar com o hardware obsoleto e não entregando o ROI estimado, porque quem comprou o hardware foi, no caso aqui, a Microsoft, então ela que cuide de manter ele atualizado para você poder consumir e não ter esse tipo de problema. E para encerrar, na minha opinião, o benefício mais legal de você ir para a nuvem, que é pagar pelo que você usa. Precisou de máquina, você sobe e você vai pagar. Ah, não há mais necessidade daquela máquina, você remove e não paga mais. Para a prova, você tem que estar preparado para perguntas do tipo: você tem uma aplicação que durante uma semana do mês ela consome mais recursos do que as outras semanas. Qual é o conceito, qual é o benefício da nuvem que te permite ajustar a quantidade de hardware que você vai usar baseado no consumo? Bom, agora você já conhece quais são os benefícios em se adotar a nuvem. No próximo vídeo a gente inicia o módulo 2, que será sobre os principais serviços do Azure. Por enquanto é isso. Assistam os vídeos, se inscrevam no canal para o YouTube te avisar quando eu postar os vídeos dos outros módulos. Curta, compartilhe e dê o seu feedback, porque ele é muito importante. Obrigado e bons estudos!